Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já deu tempo de quem podia iniciar chegar. Quem não acompanhar o início, acompanha a gravação. Mas a gente não pode perder muito tempo, porque hoje particularmente, a aula vai ser, a gente vai trabalhar só até 8h30 hoje. E 8h30 eu marquei com o Jairo, o amigo Jairo, para a gente tentar resolver aquele problema do YouTube e colocar as aulas todas no YouTube, mas sendo de uma maneira que só possa acessar quem receber autorização, né? Que serão vocês que irão receber essa autorização para acessar, né? Fica fechado, fica um grupo restrito, né? E aí fica mais fácil, porque aí vamos abastecendo todas as aulas, aí quem quer ver a primeira aula de português já vai lá no arquivo, e junto do arquivo da aula, a gente vai deixar o slide daquela aula. O assunto, as questões que foram trabalhadas, né, lá como anexo para vocês baixarem, né, e fazerem um acompanhamento, né, desde o início de todas as aulas, né. Alguém está ligando aqui para mim, infelizmente, eu vou recusar, deixa eu aqui pelo computador falar que agora está impossível atender. Deixa eu olhar aqui. Vamos lá, vamos continuando. Como é que estão? Vocês estão ouvindo bem? Acho que agora ninguém vai ligar mais para mim, não. Vamos lá, como eu estava dizendo, né? Aí, 8h30, eu marquei com o Jairo. O dia hoje foi corrido para mim, foi corrido para ele. Esse final de semana também, não teve plano eu sentar com ele. Aí eu vou sentar com ele hoje para a gente ver se a gente consegue solucionar esse problema das YouTube, né? Se a gente consegue transmitir pelo YouTube num modo fechado, que só tem acesso quem receber o acesso, né? Para a gente melhorar essa transmissão das aulas, para que vocês possam também fazer um acompanhamento e precisa revisar, só ir buscar lá nas primeiras aulas, né, que vai estar em ordem cronológica, vai estar em ordem cronológica com o slide daquela aula, né, ou com as questões daquela aula, para que vocês possam fazer esse acompanhamento, essa revisão, né, uma espécie de revisão. Mas vamos lá. O nosso simulado foi ontem, né, não foi o público que a gente gostaria que fosse, né, mas também a gente concorreu com o Festival da Independência, lá, o Festival da Liberdade, né, lá de Giraldo Ponciano, que é meio injusto, né? O pessoal com um monte de festa, um monte de atração bacana em Giral, o pessoal foi para a festa e esqueceu de fazer a prova no dia seguinte, né? Mas teve um público bom, a gente teve um pessoal que foi fazer, né? Deu 3 salas cheinhas, né? Não, teve os problemas que acontecem, né?
algumas pessoas entraram em contato comigo, adoeceram, né, não estavam se sentindo bem, mas isso faz parte do nosso dia a dia, né? Mas que não adoeça no dia do concurso, pelo amor de Deus. Tome aquele chazinho com mel e limão e alho para não adoecer no dia do concurso, né? Que aí a gente não pode estar doente no dia do concurso, que aí se adoecer, danou-se, vai perder. Mas vamos lá. No nosso simulado, nós tivemos 50 questões. Durante essa semana, os professores vão trabalhar a resolução dessas questões e comentando cada uma, né? Como eu falei lá para o pessoal, tem questões de nível alto, médio e baixo, né? O nosso simulado, como toda prova, sempre vai ter questões de nível baixo, de nível médio, como de nível difícil, né? Aí a gente vai solucionando e resolvendo, né? Eu coloquei 20 questões de direito, 10 de lei orgânica, 10 de regime jurídico, e 5 de história. 5 de história e 5 de geografia. E a de 5 de geografia, o professor Williams que vai solucionar com vocês, né? Hoje, vamos ver se a gente consegue solucionar as 10 questões de lei orgânica. Amanhã a gente vê as de regime jurídico, né? E no final, lá para... que quinta-feira é feriado, né? Quinta-feira é feriado. Aí vamos ver, não sei como é que vai ser na sexta. Mas de antemão, se porventura a gente seja imprensado na sexta, ou seja, ponto facultativo, a gente faz aula na sexta tarde ou na sexta noite mesmo, né? Dependendo da coisa, a gente faz, grava, né? Quem puder participar, quem puder assistir, assiste presencialmente, quem não puder assistir, vai acompanhar pela aula gravada, né? Vamos lá. A primeira questão sobre lei orgânica, ela fala sobre a história do município de Lagoa da Canoa, ente federativo com personalidade jurídica, aquele texto que é aquele famoso enche linguiça, né? Que dá trabalho a gente ler, por isso que eu aconselho vocês, primeiro, lerem o final, para saber qual é a pergunta, porque aí você nem precisa ler o texto todo, né? Essas questões compridas demais, a gente vai logo saber o que ela quer, para poder a gente já tentar otimizar o nosso tempo, né? O nosso tempo. Olhando o final, o projeto de lei 2472, 2472 é a lei emancipadora, né? A lei que nos deu a emancipação do município, que nos transformou em cidade, 2472, foi apresentado pelo então deputado estadual. Uma lei, uma questão fácil se você souber, se você tiver conhecimento de qual foi o deputado que apresentou a lei. Mas o pessoal que foi fazer ontem a prova, algumas pessoas foram fazer a prova, pediram para fazer a prova, mesmo sem estarem acompanhando o cursinho, sem estarem acompanhando as aulas. Resultado, essas pessoas erraram essa questão. Erraram por quê? Porque não sabem. Não sabem. O conteúdo de legislação, juntamente com o conteúdo histórico, né? Porque não deixa de ser uma questão histórica também essa, né? Essa não deixa de ser uma questão histórica. Ele é um conteúdo que só acompanha quem está participando dessas aulas ou quem tem acesso àqueles 3 livros sobre História e Geografia Local, né? Sobre História e Geografia Local, porque é muito restrito esse conteúdo, esse conhecimento, né? Se você não estiver buscando esse conhecimento, você não vai encontrar essas informações. Aí, a alternativa aí da nossa primeira questão de lei orgânica, qual é? Vamos aí, bota aí no chat aí, para me ver se alguém ainda não está com esse nome na cabeça ainda, no HD. Muito bem, muito bem. Todo mundo está com o HD ligado, 100%, 100%, 100%.
o nosso querido ilustre deputado que propôs o projeto de lei, foi também um membro do processo de independência, né? Foi um guerreiro do processo de independência, né? E tem um outro fato ainda que, apesar de ter muitos poderosos contrário à independência do nosso município naquela época, o então prefeito de Arapiraca era favorável. Era favorável. O prefeito de Arapiraca naquela época era o João Lúcio, que chegou a ser senador, né? E o João Lúcio, acho que é irmão do José Pereira, Eles, o prefeito e o deputado por Arapiraca, José Pereira, um dos deputados, né? Tinha mais deputados naquela época de Arapiraca. Mas o prefeito daquela época era favorável também, né? Então não era uma coisa isolada, tinha um conjunto de forças favorável à nossa emancipação, né, que aconteceu, e a nossa alternativa aqui é o nosso José Pereira Lúcio, né? José Pereira Lúcio foi o deputado que propôs o projeto de lei que transformava a cidade o distrito em cidade, né? A segunda questão, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para melhorar para vocês. Aumentar e colocar em negrito. Fica melhor para vocês observarem, né? Vocês estão observando que eu estou passando a mão assim, aí as pessoas dizem, coçar a mão é dinheiro. Aí, se for a mão direita é dinheiro, se for a mão esquerda é dívida. Aí eu disse, rapaz, eu acho que o meu caso é frieira mesmo, que eu nunca vi. De ontem para cá não, de sexta-feira. Sexta-feira eu procurando umas pastas lá na vila, umas pastas de 1900 e alguma coisa, e lá vai bolinha. Aí pegando em papel velho, passei o final de semana daquele jeito, não podia sentir um cheiro que espirrava, por conta disso. E fiquei com as mãos, uma coceira braba nas mãos. Aí eu digo, o meu caso é frieira mesmo, que não tem não condições de ser dinheiro, não. Vamos lá. Segundo a lei orgânica da cidade de Lagoa da Canoa, informe se é verdadeiro, B, ou falso, F, o que se afirma a seguir e assinala a alternativa com a sequência correta, né? Lembrando que a gente sempre, toda questão de verdadeiro ou falso, a gente responde uma e vai olhar as alternativas para a gente já ir eliminando, né? Já ir eliminando para que a gente possa aumentar um pouco a letra. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Das alternativas também, né? A pergunta ficou bacana? Pronto, vou aumentar da... Acho que tá lá. Vou aumentar também aqui a letra das alternativas para ficar melhor também. Ficou melhor agora? Pronto. Aí, como eu estava falando, né? Questões de alternativa, a gente analisa a primeira alternativa, o primeiro item, vai nas alternativas para a gente verificar e já ir eliminando as questões, né? As alternativas, né? Para a gente não perder muito tempo. É permitido ao poder público municipal da cidade de Lagoa da Canoa estabelecer cultos religiosos. Verdadeiro ou falso, gente? Cultos religiosos é uma incumbência do poder público? Não, exatamente. O poder público, nós estamos num Estado laico, o poder público tem que respeitar todas as manifestações religiosas, todas, sem exceção. Mas o poder público não pode ter uma religião oficial. Não pode montar e fazer e estar... o Antoniel já está respondendo a questão já. Antoniel está apressado, Antoniel. Vamos analisar cada item. Mas muito bem, mas isso aí mesmo, tem que ser assim mesmo. Então a gente já sabe que o primeiro item é falso, né? Se ele é falso, a gente vai observar as alternativas em si que a gente tem. Boa noite.
Gente, só um momentozinho, viu, gente? Vamos lá, desculpa aí, gente. Chegou uma visitante aqui em casa, mas vamos lá. A gente sabe que é falso, então a gente já nos livra da letra A e da letra D, né? E vamos analisar os próximos itens. Observando, o próximo item na letra B é falso e na letra C e na letra E são verdadeiros, né? Então, a gente vai analisar para ver o que é, se é verdadeiro ou se é falso. É vedado, vedado é proibido, né? É proibido ao poder público municipal utilizar ou permitir que seja utilizado para propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração, estabelecimentos gráficos ou serviços de alto-falante de sua propriedade. Verdadeiro ou falso, gente? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. É verdadeiro, né? A gente sabe que o poder público não pode utilizar o, o que for de sua propriedade para propaganda político-partidária, né? Isso aí seria o princípio da impessoalidade, né? Da moralidade, da impessoalidade, né? Entre outros princípios. Sendo assim, a letra B é eliminada, estamos com a letra C e a letra E. Observamos, olha, na letra E, verdadeiro, na letra C, falso. Então, na realidade, a gente já sabe aqui qual é o último item. O último item é verdadeiro, né? O último item aqui, a gente nem precisa se esforçar para a gente já deduzir que é verdadeiro, uma vez que as duas alternativas que nos resta está dizendo que é verdadeiro o último item, né? Vamos verificar se é verdadeiro ou se é falso. Agora, o penúltimo item, né? O penúltimo item diz: é permitido ao poder público municipal autorizar ou consentir a construção de imóvel de qualquer espécie para uso de particulares. Isso é verdadeiro ou falso, gente? Falso. Isso, muito bem, gente, muito bem. Vocês estão ligados, o HD de vocês está perfeito hoje. Né? É falso, né? O que nos dá de resposta àquela alternativa que o amigo Antoniel já tinha nos dado, né? Muito bem, Antoniel. Tá ligado, ligadaço. A nossa alternativa certa é a letra C, né? Mas vocês estão compreendendo, gente? A gente está lendo cada um e a gente fazendo uma espécie de resumo para que a gente compreenda bem cada questãozinha dessa, né? Deixa eu aumentar aqui a próxima. Aumentar a próxima para ficar melhor. Para todo mundo. Vamos lá, essa é uma questãozinha, né, que essa mesma questão já foi usada 3 ou 4 vezes, mudando o enunciado, mudando os itens, né, e ainda assim causa causa dúvida, né, as pessoas estão tendo dificuldade, estão tendo dúvida, e como eu falei
no início. Algumas pessoas fizeram a prova ontem, o simulado, pedido para fazer o simulado, mas não estão acompanhando as aulas do Prepara Canoa. Resultado, sabe o que aconteceu? As questões de história, as questões de legislação, essas pessoas foi na base do chutômetro. Literalmente foi na base do chutômetro. Questão de português e matemática é uma coisa só que você estuda, né? Você estuda português, você estuda matemática, o português que você estuda é o mesmo que todo mundo estuda, né? Agora, a questão de história, geografia, legislação é muito particular, né? Legislação, você pode até ler a lei seca, mas sem ter uma explicação, sem ter um exemplo, sem ter o imaginário do que representa aquele artigo, aquela lei, a gente tem dificuldade para abstrair, a não ser que seja um profissional da área, né? A não ser que seja um profissional da área, que aí é outra história. Mas é uma questão que essa dificuldade dessas pessoas me fez refletir que a dificuldade maior vai ser do pessoal que vem de fora, que não conhece a cidade, que não sabe da sua história, que não conhece a legislação local, né? E por isso que a gente tem que, agora, em vez de esmurecer, a gente tem que avançar. Vamos, cada um de vocês, inclusive eu, temos que reorganizar o nosso tempo nesse período pré-concurso, para que a gente possa avançar no estudo, na revisão, aprimorar o conhecimento para chegar no dia da prova afiado, né? Isso a gente tem que fazer, não é possível outra pessoa fazer por nós. Então, cada um tem uma missão essa semana de avaliar o seu tempo diário. Sei que todo mundo trabalha, todo mundo tem suas atribuições, está corrido para todo mundo, mas nós temos que rever e verificar que hora estou dormindo, que hora eu estou acordando, né? Depois do almoço, ou antes do almoço, pouco antes do almoço, depois do almoço, eu tenho algum tempinho livre. Entre 5 e 7 horas da noite, eu tenho um tempinho livre, para que a gente possa se aprofundar e abstrair todo o conhecimento que a gente precisa para conseguir a nossa aprovação, né? E a aprovação de vocês todos será a minha aprovação também, que vai ser algo fantástico para mim, como educador, gratificante por ser, e isso não é nenhuma, nenhuma, nenhuma mentira, por ser entusiasta de preparação de pré, o entusiasta do pré-ENEM. O projeto do pré-ENEM é um projeto meu, foi começado lá atrás, em 2007, que se tornou um projeto público de plano de governo, né, que faz parte da gestão do Tainá, e o Prepara Canoa também é um projeto meu. E eu, como entusiasta da preparação, eu tenho certeza e convicção que nós iremos bater o recorde de aprovação esse ano, que vai ficar na história do nosso município, a quantidade de pessoas que vão passar nesse concurso pelo o esforço de cada um e pela a contribuição na construção da ponte que está sendo feita nesse preparatório, né? Que, como eu sempre falei, é uma ponte que vocês que atravessam, mas para atravessar vocês precisam se esforçar e fazer o papel de vocês, né? E o papel de vocês agora, essa semana, é analisarem o tempo de vocês e tentarem o máximo de tempo possível para estudar. Esse é o papel de vocês, né? E eu quero esse compromisso de vocês. Se alguém tiver dificuldade e quiser alguma orientação em si, eu tenho alguns modelos de cronograma, tem alguns arquivos em Excel de cronograma de estudos que a gente pode ver e pode tentar montar para vocês um acompanhamento para vocês irem acompanhando. E o segredo do estudar é você estudar, mesmo que seja pouco, mas você seja constante, todo dia.
O pouco que você puder, mas que seja todo dia. E seja avançando, né? Você não vai estudar todo dia a mesma coisa. Né? Você vai avançando, vai estudando uma matéria hoje, outra amanhã, outra no dia seguinte, né? Vai revisando. E como é que a gente revisa? Respondendo questões, né? Como aqui a gente vai revisar agora sobre os símbolos municipais? Nós temos 3 símbolos municipais presentes na nossa lei orgânica, né? E que uma coisa que no livro só dá destaque a 2, né? Mas nós temos 3 símbolos municipais. No livro dá destaque à bandeira e ao brasão. Não se refere ao hino, mas o hino na lei orgânica também é símbolo municipal. É o hino municipal, a bandeira municipal e o brasão municipal. E os símbolos, eles significam algo. E as cores da nossa bandeira, elas têm um significado, né? E a gente tem que aprender esse significado. A gente tem que ter isso no nosso HDzinho, lá, na nossa cachola, essa informação. Nós precisamos ter essa informação sobre as cores da bandeira. Por quê? Porque nós temos o amarelo, que é uma cor que tem uma simbologia universal. Nós temos o verde, que tem uma simbologia universal. Nós temos o branco, que tem uma simbologia universal. Nós temos o azul, que tem uma simbologia universal. Só que a nossa simbologia não é a mesma da simbologia conhecida universalmente, né? E aí a gente tem que lembrar. Quando se fala em branco, a gente lembrar da pureza dos camponeses. Aí tem, no presencial, né, o pessoal do Fundamental diz, pense na pureza, que eu contei a história do dia que o Lampião ia passando pela região e os canoenses foram lá na entrada da cidade para não deixar o Lampião entrar. E no final o Lampião nem entrou na cidade, porque o pai de Lampião dava feira na feira de Lagoa da Canoa. O pai de Lampião foi comerciante e feirante e passou pela cidade de Lagoa da Canoa, né? Isso há tanto tempo atrás, né? Eu fico imaginando como era a dificuldade hoje dos feirantes é uma realidade, né? Você sai de madrugada em cima do caminhão com a mercadoria, né? Imagina naquela época. Mas o pai de Lampião já deu feira na cidade de Lagoa da Canoa. E o pessoal que ontem foi fazer a prova ganharam o livro do diagnóstico comunitário de Lagoa da Canoa, produzido pela UPEC, e que tem essa história e outras histórias bacaninhas que vai ter outras oportunidades para vocês receberem também, quem não pôde fazer a prova ontem, receberem também um exemplar desse livro, né? No aulão presencial, no próximo simulado, a gente vai disponibilizar também. Vamos lá, aí a gente tem que lembrar, o branco, pureza dos camponeses, não é só a pureza, é a pureza dos camponeses. O azul, a esperança de dias melhores e de desenvolvimento global do nosso município, né? Tem algo a mais, não é só a esperança de dias melhores, né? Porque o verde representa a esperança universalmente, mas nosso verde, a nossa bandeira é de dias melhores e desenvolvimento global do nosso município. O amarelo representa a riqueza, o ouro, né? Só que no nosso caso, o amarelo representa o ouro produzido pelo comércio, a interação, a integração entre vendedor e consumidor, né? O comércio gerado no nosso município é uma riqueza e justifica muito, porque a gente conhecendo um pouco a nossa história, a gente, voltando lá atrás, no início do nosso município, não existia FPM, não existia SUS, não existia Fundeb, não existia recurso para assistência. O único recurso que existia, e o principal recurso era o chamado ICMS, que era o recurso do imposto de circulação de mercadoria. E para ter circulação de mercadoria, nós teríamos que ter um comércio forte. E por isso a feira, lá atrás, a feira era pujante e forte. Por quê? Porque existia um trabalho feito pela Câmara de Vereadores e pelo Executivo Municipal para que todos os agricultores vendessem a sua produção na feira,
para que isso gerasse, essa produção gerasse ICMS, para poder o município gerar recurso, né? Então, o azul em si, ele representa o manto celeste. O manto celeste é o quê? O céu azul que cobre a nossa cidade, né? O azul representa o manto celeste, mas é um manto celeste de céu azul. Em nenhum momento, na questão, teve até algumas dúvidas, em nenhum momento se fala que o azul é o manto de Nossa Senhora. Não. Fala em manto celeste em termos de céu azul que cobre nosso município, né? Então, a gente tem que conhecer essas 4 cores, seu significado para para a nossa bandeira, para poder a gente responder essa questão. Aí a gente tem aí, na primeira, no item 1, o azul da bandeira significa o manto celeste de Nossa Senhora. Teve pessoas que teve dúvida, ficaram, como é manto celeste, então se refere a Nossa Senhora. Aí Nossa Senhora está, isso aí no português a gente diz que é uma extrapolação. Na simbologia, nenhum momento se refere a esse azul como sendo o azul de Nossa Senhora, né? Então, é uma extrapolação, está fora do contexto para pegar a gente, né? Para derrubar a gente. Então, a gente sabe que o item 1 está errado, e a gente vai cá embaixo, vai observar a alternativa A vai embora, a alternativa C também vai embora, e a alternativa E também vai embora. Aí o que a gente observa? Tem a alternativa B, diz que é só o 3, e a alternativa D diz que é o 3 e o 4, né? Então, o 2, observe que o 2, você nem precisa se preocupar mais com o 2. Está entendendo por que é importante você ir eliminando as alternativas de acordo com a resolução do item? Só respondemos o item 1, mas a gente já descobriu que o 2 também é falso. Vocês percebem isso? Observem que aqui não tem 2 e aqui também não tem 2. Então, o 2, a gente já sabe que ele é errado. E olha que o 2 é uma casquinha de banana danada, né? Porque quem não conhece o símbolo, quem não conhece essa simbologia da nossa bandeira, quando falar em branco, paz mundial, vão marcar que é verdadeiro, né? Mas é verdadeiro se fosse a simbologia universal. Mas no caso aqui, olha, está bem claro na questão, quanto aos símbolos municipais, né? Então, a questão 2 também a gente sabe que está errada, né? Vamos analisar o 3, o amarelo. O amarelo representa o ouro do intercâmbio da produção regional no mercado de consumidores, né? O intercâmbio nada mais é do que comércio, gente. O intercâmbio é troca, né? É troca comercial, né? E o comércio começou as muruanhas, a minha PRA já. O comércio é essa interação de quem produz e de quem consome, né? Quem produz, quem consome. O amarelo da nossa bandeira representa essa riqueza produzida pelo comércio da nossa cidade, que justifica essa simbologia, porque, como eu expliquei anteriormente, com relação como era no início da formação do município, como era a questão dos recursos do município, né? Era preponderantemente recurso de ICMS. ICMS é imposto de circulação de mercadoria, né? Então, aqui a gente sabe que o 3 está certo, ainda permanece 3 e 4, né? A gente vai analisar agora 4, se 4 está certo, né? O verde representa a esperança de dias melhores no desenvolvimento global, né? Está correto também, segundo a simbologia do nosso município, o verde representa a esperança de dias melhores no desenvolvimento global do município. Então, apenas a 3 também está errada, né? Porque a nossa resposta é a 3 e a 4, né? É a 3 e a 4 que nos revela a simbologia correta, né? Mas vocês observam, gente, que
Aqui tem muita probabilidade, existe muita possibilidades aqui. Se a gente fosse levar aqui para o campo da matemática, aqui dá para fazer um arranjo e dessas 4 cores, um arranjo simples dessas 4 cores aqui, de 4 alternativas, dá um número. Agora me falhou a memóriazinha. Um fatorial, ó. Um fatorial aí. Apesar Ô, de não professor, estar. Oi, pode falar. nesse aí do verde, se caso não tivesse o desenvolvimento global do município, fosse só até desenvolvimento global, Estava certo aí também. estava Estava certo certo também. também, né? Estava certo Pronto. também. Porque não deixa de ser uma redundância do município. Porque se é global, não é só do município, é geral, né? Não deixa de ser uma Sim, redundância, mas estaria certo também. tudo bem, obrigada. Estaria correto também. Aí, como eu estava falando, essas 4 alternativas, um fatorial, 4 vezes 3 vezes 2. 24 possibilidades. Olha, aqui também é aula de matemática. Vamos pegar um pouquinho do espaço do Magno. 24 possibilidades de questões só com essas 4 cores. Só com essas 4 cores. Vocês estão entendendo que vocês precisam conhecer essa simbologia, porque essa questão, de antemão, eu vou colocar em todos os simulados essa questão, só alterando as possibilidades. Vão ser questões diferentes. Vão ser questões diferentes. Como essa é diferente da que eu dei em aula, né? De que eu apresentei em aula. É diferente da que eu apresentei no simulado do fundamental. Para vocês terem uma ideia de como é importante essa simbologia, e eu acredito seriamente que vai cair questões sobre essa simbologia, porque é uma informação que é muito particular do município, muito restrita do município. E como essa banca ela valoriza o conhecimento local, né, a história local, a legislação local, né, então eu acredito que eles vão explorar isso aqui e a gente vai marcar com convicção, sem chute, nada de chute com relação à nossa simbologia, os nossos símbolos em si, né? Vamos aqui para a próxima questão. Ficou claro, gente, essa questão anterior? Tá bacaninha? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Valeu, 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 valeu. Vamos lá. Com base na Lei Orgânica Municipal quanto à alienação de bem. A gente viu, alienação de bem é compra e venda por parte do município, né? Alienação de bens municipais. É a relação daquilo que o executivo pode e quando pode é com autorização do legislativo, né? Que toda e qualquer compra ou venda de bens, ela sempre vai ter quando é bem imóveis, né? Quando é bem imóveis, né? O município não vai comprar vai adquirir um veículo para a Secretaria de Saúde, o município não vai precisar pedir autorização ao legislativo. Agora, se ele for adquirir um terreno para a Secretaria de Saúde, a Câmara vai ter que autorizar, entendeu? A gente não confundir. Mas essa questão de alienação de bens municipais é a relação do executivo na aquisição de bens e a relação com o legislativo, né? Porque um depende do outro, né? O executivo ele precisa quando vai comprar bens imóveis, quando vai comprar terrenos, quando vai vender terrenos, quando vai leiloar, o município também precisa da validação do legislativo. Né? A gente tem que sempre ter isso em mente. Quando se falar nessa questão de alienação de bens municipais, a gente sempre tem que pensar e lembrar. O executivo ele é o detentor, ele é o executor daquele imóvel, daquele bem. Mas o legislativo é o fiscalizador, né? E como fiscalizador, ele tem uma atuação direcionada aí e paralela a isso, né?
Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Vamos analisar item a item, sempre da forma que a gente vem trabalhando, que é a gente analisando um item, indo cá nas alternativas e já eliminando, né, para que a gente possa otimizar o nosso tempo e conseguir ganhar tempo na hora da prova. Aí vamos olhar aqui o item 1. Isso aqui não é quando, é quanto. Quanto. Aí, os erros de digitação, gente. Aí alguém pode perguntar, mas se está errado aí, então invalida a questão. Uma letra errada não vai invalidar a questão, gente. Uma letra errada não vai invalidar a questão. Isso aí não vai ser invalidado. Nenhuma questão vai ser invalidada no concurso por causa de uma letra que, às vezes, mesmo com a revisão, às vezes passa despercebido. Quanto a bens móveis, a bens imóveis, terrenos, né? Terrenos. Dependerá de autorização legislativa e concorrência pública. Olha, o que a gente viu? Se é imóvel, se foi... Olha, por isso que errei, né, Marlene? Marlene! Essa foi boa, Marlene, gostei. Marlene, eu estava lá, a gente bateu um papo antes da prova, né, Marlene? Muito bom mesmo. E essa interação eu quero... Concorrência pública, gente, é que tem que ter mais de um vendedor, ou seja, tem que ter mais de um detentor de terreno para poder acontecer essa transação. Não pode ser um único terreno, a não ser que seja um terreno para passar uma estrada. É só aquele caminho mesmo, né? Ou um terreno bem localizado para a construção de uma escola, de um posto de saúde, entendeu? Mas caso seja uma outra obra que tenha mais de uma opção, tem que ter mais de uma opção, né? Caso não tenha, seja o único terreno disponível para aquela atividade, não tem problema nenhum, né? Mas caso tenha outros terrenos para a possibilidade, acho que todo mundo aqui conhece o bairro São Luís, né? O bairro São Luís, logo no centro ali, na rua da escola, na esquina, tem um terreno baldio, né? O bairro São Luís não tem uma praça. Mas nos fundos dessa mesma rua, no fundo dessa mesma rua, também tem alguns terrenos, tem um terreno também. Vamos supor que o município precise de um desses terrenos para construir uma praça. Quando o executivo fizer esse direcionamento para a construção da praça, ele vai optar ele vai lançar a concorrência, vai lançar um edital que é lançado, dizendo que o município precisa fazer um terreno, precisa fazer uma praça, e tem que ser um terreno aqui do bairro São Luís, né? Aí, se 2 ou 3 donos de terrenos ali no bairro São Luís pegar e entrar nessa disputa para vender, se 2 ou 3 entrar nessa disputa para vender, como eu citei o exemplo desses 2 terrenos que é na rua da escola. Vocês passarem na rua da escola, vocês vão ver. Na esquina de um lado, um terreno no lado da pista também há um outro terreno, entendeu? E poderia servir para fazer uma praça. Nesse exemplo que eu citei, né, gente? A gente está falando aqui no campo imaginário, no campo do exemplo, né? Não vão dizer que eu estou dizendo que os terrenos lá no bairro São Luís estão à venda, ou a prefeitura vai comprar os terrenos para fazer uma praça. Pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando, né? Mas para acontecer essa aquisição por parte do poder público, ele tem que comunicar o interesse, e aquela comunidade, tendo vários terrenos disponíveis, os proprietários se colocar à disposição para vender, entendeu? Isso é o que é a concorrência pública, né? Eu acho que foi a Marta, né? Marta Souza, né, que perguntou. Isso é que seria a concorrência pública. Não pode exclusivamente, eu vou comprar só um terreno, só aquele, eu só quero aquele. Não. Tem um leque de opções e os outros proprietários também podem entrar nesse processo para tentar a venda, né? Marta Oliveira, eu
Alguma outra pessoa tem o Souza aí e acabei confundindo. Mas ficou claro, né? Isso aí. Então, o item 1 ele é verdadeiro. O item 1 é verdadeiro. Aí, se o item 1 é verdadeiro, a gente nem se preocupa com os outros. Agora, vamos analisar as alternativas. A gente já tem duas alternativas que são excluídas, né? A letra B e a letra D, né? As outras três têm o item 1. Então, a gente vai analisar agora o item 2. Mas duas alternativas a gente não se preocupa mais. O item 2. O item 2 é com relação a bem móveis. Bem móveis é o quê? Carro, trator, ambulância, bicicleta, né? Tudo o que se mova é o bem móvel. Aí o bem móvel a gente tem que lembrar. Quando é bem móvel que o município vai vender, ele precisa fazer tem que ser por licitação, e esse processo de licitação é o chamado leilão. Né? A gente já falou sobre isso. O município não pode simplesmente, eu vou trocar aqui a frota de carro. Eu pego aqui, eu tenho um carro, uma ambulância velha, aí eu vou lá na radar, digo, olha, eu quero trocar esse carro por uma ambulância nova. Coisa que nós, particulares, podemos fazer, né? Nós temos um veículo, vamos trocar de carro, a gente vai lá na concessionária e diz, olha, eu quero trocar esse carro aqui naquele ali. Aí eles vão avaliar o seu carro, você vai dar a diferença, né? E está feito o negócio. Já como poder público, como executivo, o prefeito municipal, a prefeita municipal não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Tem que ser feito um processo chamado de licitação, e esse processo, nesse caso, é um leilão. Né? Por isso, já teve 2 leilões, eu acho que nessa gestão do Tainá. Né? Teve um leilão no início da gestão, e no segundo mandato também já teve um leilão, né? Vendendo trator velho, carro velho, né? Para renovar a frota, para investir no município, mas não pode diretamente chegar a dizer, eu vou trocar essa xícara aqui. Eu chego na loja de xícara e diz, olha, eu quero uma xícara mais nova, eu vou lhe dar essa aqui, você avalia e eu vou levar essa outra. Não pode, né? Não pode. Tem que ter um processo e que depende também da questão legislativa também, né? Mas o que a gente tem que entender é, eu não posso vender um carro da prefeitura sem antes ter um processo organizando e esse processo é baseado na lei de licitação em si, que é uma modalidade chamada leilão da lei de licitação. Aí o que a gente tem aqui? Quanto a bem imóveis, dependerá de licitação, dispensadas nos casos de permuta de doações para fins sociais. Permuta e doações para fins sociais, gente, é o seguinte, doação para fins sociais. Tem um carro na prefeitura e a UPEC é uma instituição sem fins lucrativos. A ONG Abraçando Vidas é outra instituição sem fins lucrativos, né? São as duas instituições do nosso município, não é isso? O município tem um carro para doar em si a uma instituição sem fins lucrativos para fins sociais, ele pode fazer a doação para as ONGs, para as instituições sem fins lucrativos do nosso município. O município pode fazer essa doação. Né? Não vai ser preciso fazer uma licitação, vai ser preciso fazer um processo, né? Por uma questão de interesse social, o veículo pode ser doado. Né? Permuta, pode ser trocado o veículo com outra instituição. Por exemplo, o Estado tem um veículo e o município tem um veículo, e o Estado precisa do veículo que o município tem, e o município precisa do tipo de veículo que o Estado tem. Pode ser feito uma permuta, uma troca. Um vai ficar por um período de tempo utilizando aquele veículo e o outro vai utilizar aquele outro veículo, entendeu? Isso é uma permuta, é uma troca, isso também pode ser feito, né? Sempre que tiver justificativas e tiver fins sociais, né? Os casos que podem ser dispensados é a permuta ou doação para fins sociais. Esses são os casos em si. Então, a gente observa que o 2 também está correto, né? O 2 está correto, a gente observa aqui o 1 e o 2
continua, a letra A e a letra C continua, a letra E já nos deixa, né? Aí vocês observam que agora, mesmo que eu não saiba a 3 e a 4, agora eu tenho 50% de chance de acertar. Agora eu tenho 50% de chance de acertar, né? Isso é o que a gente vai diminuindo as possibilidades para que a gente tenha o máximo de certeza na hora de marcar, né? Na terceira questão, ó, a aquisição de bens imóveis por compra, permuta ou desapropriação dependerá de prévia autorização legislativa. A gente viu que para adquirir o bem, o município pode comprar, o município pode trocar, ou o município pode desapropriar. A gente não viu isso lá quando a gente tratou sobre essa questão da aquisição de terrenos por parte do poder público do município. Até citei que quem tiver um terreno que o executivo bote o olho naquele terreno para construir algo que tenha, que seja voltado para o bem coletivo, não adianta espernear, não adianta chorar, é melhor negociar e buscar um negócio bom para que você não perca dinheiro nessa negociação. Porque o que acontece? Quando é para o interesse coletivo, o município desapropria, ele começa a construir, ele termina a construção e o processo rola, e quando chega lá na frente, o juiz vai definir um valor, e geralmente é um valor abaixo do preço de mercado, geralmente é um valor abaixo do preço de mercado, e assim, que o valor de preço de mercado é um valor que ele tem um teto, né, e vai, dependendo da negociação, ele pode aumentar, né, e já quando é estipulado pelo juiz, o juiz vai determinar aquele valor pronto, seco, e você vai perder muito tempo na questão judicial e vai ter que entregar o bem ao poder público, porque ele precisou do terreno para fins sociais, para fins coletivos, né, para beneficiar a coletividade. E aí, pelo princípio da supremacia do coletivo sobre o privado, nós estamos numa relação aí, o poder público está aqui e nós estamos bem aqui embaixo nessa relação na aquisição de terrenos, né? O poder público olhou para o nosso terreninho e adquiriu, botou o olho para construir algo para a coletividade, a gente vai perder nessa briga, porque o benefício para o coletivo vem primeiro. É a supremacia do coletivo sobre o privado, né? Do benefício coletivo para o benefício próprio privado. Então, o 3, né? E sempre que for essa questão de aquisição, a gente sabe, tem que ter autorização legislativa. O município não pode comprar um terreno sem ter a comunicação, sem ter a autorização do legislativo, como ele também não pode desapropriar um terreno sem ter autorização do legislativo. Então, toda desapropriação que vocês verem, todos os casos que houve desapropriação, que tem algumas que estão na justiça, o terreno da casa maternal ainda até hoje ainda está na justiça. Olha, a casa maternal tem quase 20 anos já que foi construída, ou mais de 20 anos. Já tem mais de 20 anos a casa maternal foi construída. E ainda tem, aquele terreno ainda está na justiça. Os herdeiros ainda não receberam, entendeu? Tem a escola de 12 salas que está fazendo ali em cima, ali na rua da Antiga Matança. A escola de 12 salas também, o terreno está na justiça. A escola está sendo construída, né? Voltou a ser construída, estão trabalhando nela. Os proprietários até hoje não receberam. E quando sair o resultado, vão receber aquilo que o juiz determinar, né? Aí que a gente observa, com a 3 correta, a gente vai aqui, olha, nem precisa buscar a 4. Porque se a 3 está correta, a nossa alternativa correta, a gente já sabe que é a letra A, né? A gente já sabe que é a letra A, a nossa alternativa correta. Por quê? Porque a letra C, que era a única que estava concorrendo, estava aqui dizendo só
1 e 2, mas a gente sabe que a 3 também está correta, né? Com isso, a gente já sabe que a 4 também está correta, porque é a nossa resposta, né? Aí a gente olha a questão do uso de bens municipais por terceiro, a gente tem que lembrar, quando falar em bens municipais para terceiro, a gente tem que lembrar da permissão, concessão ou autorização, né? Que é as 3 situações onde o município é detentor. Eu citei até um exemplo na aula passada, eu acho, com relação à Praça Multieventos, né? A Praça Multieventos não tem nenhum quiosque de alimentação, né? Tem um food truck lá de um particular que está ali, né, no espaçozinho do estacionamento que vende lanche, né? Mas o município poderia construir alguns quiosques ali para alimentação. Eu citei até o exemplo da gente ter um quiosque com as delícias da nossa comunidade de Mata Limpa, né? Os bolos, as broas, os sequilhos, né? A tapioca, o beiju, né? A delícia, né? Ali na Praça Multieventos, né? E a gente ter a opção de poder, todo o evento, estar ali consumindo as delícias do nosso município e tendo, se tivesse 2, 3 quiosques ali em si, poderia ter até uma movimentação, poderia até os próprios comerciantes se organizarem por exemplo, e mobilizarem, fazerem eventos para ocupar aquela praça, né? Que ela é subutilizada. Se a gente for analisar direitinho, um espaço enorme, mas é subutilizado. Por quê? Porque ele é só utilizado de tempos em tempos em um evento do município, né? Mas o que empataria de ali ter uma música ao vivo no final de semana? Tendo os quiosquezinhos ali, que vendessem, que comercializassem bebida, comida, o próprio comerciante poderia arcar com a ocupação daquele espaço e colocar ali um violão em voz, um barzinho ao vivo, hein? Quem é que concorda comigo que seria bacana isso? Não é? Então, isso é o enxergar a utilização do espaço público, né? Da melhor forma possível. Mas, olha, a gente já viu que com relação à aquisição ou alienação, aquisição ou venda de qualquer coisa do município tem regras. Não pode, simplesmente eu vou vender e pronto, né? Tem regras a serem seguidas. Como também não pode, eu vou comprar e pronto, né? Tem regras a ser seguidas, e sempre tem uma coisa que a gente tem que ficar claro é que o legislativo tem uma importância nessa relação, né? Porque o legislativo tem que autorizar, né? Tem que estar ali dando o seu aval, sempre, né? Vamos lá, para a próxima questão. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Deixa eu aumentar a fonte para a gente continuar. Ficou claro, gente, essa questão anterior? Ficou? Tá bacaninha? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos lá. E como eu falei, essa aula a gente vai para até 8h30, mais ou menos, e a gente encerra. Vou tentar responder as 10 questões de lei orgânica, até dar uma agilizada para ver se a gente consegue, para a gente, para mim, ter esse compromisso com o Jairo, para tentar colocar essas aulas no YouTube. Organizar direitinho para ter isso. A Gleice quer falar? Acho que é Gleice. Gleice. Boa noite. Diga aí. Boa noite. É uma dúvida nessa questão, professor. Diga No aí. caso de bens imóveis, a primeira aí, né? Quando os bens Sim. imóveis dependerá de autorização legislativa e concorrência pública, sempre dependerá de concorrência pública? Se houver mais de um. Se houver mais de um terreno. Tá. Quando houver Se houver mais mais de um terreno naquela localidade. Por isso que eu citei o exemplo do bairro São Luís. Ali no bairro São Luís não tem praça, mas tem terrenos que poderiam se tornar praças. O município mostra interesse de comprar um terreno, na principal mesmo, na esquina da rua do cemitério tem um outro terreno também, não tem? Uhum. Ali, aqueles 3 terrenos ali, o município não poderia dizer, eu vou construir aqui. Primeiro, ele teria que lançar um edital dizendo que queria construir aquele terreno naquela comunidade, e ali os donos de terreno iriam dizer se tinham interesse de vender ou não.
Entendi. Aí, tendo 2 que têm interesse, aí tem que ser analisado os critérios para o que o edital apresenta, né? Os critérios para que haja o negócio, né? Para poder haver o negócio. Mas se só tiver um terreno só, não precisa de concorrência. Só tem um terreno, né? Não vai ter concorrência se só tem um. Entendeu? Ficou claro? Ficou claríssimo. Obrigada. Beleza. Vamos lá. De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, o município rege-se-á. Faltou o A, tá vendo? Outro erro de digitação, tá vendo, Marilene? Rege-se-á por lei orgânica que deverá ser votada. Essa eu acredito que ninguém vai errar essa. Essa eu não acredito que ninguém vai errar. Pelo menos quem está acompanhando ou quem assistiu às aulas, a gente vem batendo, que é qual é o critério para se votar a lei orgânica, que é o mesmo critério para se alterar a lei orgânica, né? Ô, Nando. Diga aí, Luciane. Sim, duas perguntas que na minha cabeça eu jamais erraria. É essa que eu realmente não errei, não. E também sobre o deputado que fez a lei, né? Aí, uma hora, aí como eu estava, antes da prova, eu estava conversando, né, bastante com a menina, né? Aí, de repente, começamos a falar o nome dos colégios e tal e tal. Naquele momento, quando eu abri a prova, depois sim, entregaram a prova, quando eu abri a prova, que eu bato o olho, aí era o nome logo do deputado, né? Quem era o deputado? Pronto. Aí me deu um branco tão grande que eu acabei errando a questão, acredita? Acontece isso. Aí eu perguntei do deputado, quem foi ele? E cadê que eu acertei? Não sei se eu errei. Exatamente. Acontece isso. Mas essa questão 25, a gente lembrar. O processo legislativo para votar a lei orgânica, ela é votada em 2 turnos, intervalo mínimo, pode ser mais do que esse tempo, mas no mínimo tem que ser 10 dias e tem que ser votado por 2/3 de membros da Câmara, né? No nosso caso, nós temos 11 vereadores, então, no mínimo, teria que ter 8 votos para aprovação da lei orgânica, se houvesse a necessidade de ter uma revisão geral na lei orgânica, que também é o mesmo processo para alterar. Qualquer emenda na lei orgânica vai precisar passar por esse processo legislativo. 2 turnos, 10 dias no mínimo, e 2/3 de votos dos membros da Câmara, né? Para poder a gente alcançar essa alteração, né? E lembrando sempre que são três setores que podem pedir alteração da lei orgânica. O prefeito, a prefeita, pode pedir 1/3 de vereadores, 1/3, né? Ou seja, 4 vereadores dos 11 podem pedir alteração à lei orgânica. E o outro detalhe é, pedir não significa que vai ser alterada. Pedir significa que vai ser discutido, né? Vai ser debatido e o processo legislativo vai decidir se vai alterar ou não. E o terceiro é a própria população, através de uma iniciativa popular. A iniciativa popular, a gente tem que lembrar que tem que ter 5% de eleitores, não é 5% de cidadãos, de habitantes, não é 5% de habitantes, é 5% de eleitores. Na própria relação que assinar a iniciativa popular, tem que constar o número do título, a zona e a seção onde aquele cidadão vota. Que, para participar do processo político, precisa ser eleitor em si, né? Então, já para responder a questão e a gente não perder tempo lendo cada uma, qual que é a resposta dessa questão? Vamos aí no chat, qual é a resposta? B. Isso aí mesmo, gente, isso aí. É uma questão que vocês, quem está acompanhando essas aulas, quem está acompanhando o nosso dia a dia aqui, não vai errar essa questão. Não vai errar essa questão. Tenho certeza disso, né? Agora, no dia de ontem,
em si, algumas pessoas erraram, que não estão acompanhando as aulas, que não estão participando do curso. Essas pessoas tiveram dificuldades de entender, de compreender, né? Porque se você não leu, não compreendeu, você não vai conseguir responder, né? Olha, essa questão 26 é uma questão... E aí? É uma questão e tem um texto enorme, que esse texto enorme é mais um enchimento de linguiça mesmo. É para a gente perder tempo. Essas questões em si são questões para a gente perder tempo. Se a gente for analisar, a gente pegando o último parágrafo, a gente já responde essa questão todinha. Vamos ler só o último parágrafo e depois a gente lê novamente, como estamos num processo de absorção de conhecimento, né, e de respondermos as questões da melhor forma possível. Vamos pegar o último parágrafo do texto, o que que ele diz, né? O último parágrafo não, a partir do penúltimo ponto aqui. Todo município é regido por suas leis e é uma particularidade de cada município. De acordo com este conceito, qual a lei representa o município? Nem precisava ler do todo, né? Que eu acabei não contando aqui com o ponto aqui em município. Mas a gente só observar aqui, de acordo com este conceito, qual lei representa o município? Qual lei, só depois da vírgula aqui, qual lei representa o município? Eu tenho certeza que quem está acompanhando... Oi, pode falar. Tem alguma dúvida? Só da vírgula em diante, qual lei representa o município, a gente não erra essa questão, né? A gente que está acompanhando, a gente que está aqui nas aulas, né? Quem está acompanhando as nossas aulas, vai saber que a lei maior do município é a lei orgânica, a lei que a gente chama de orgânica, né? Orgânica. A lei orgânica é a nossa lei maior. Deixa eu colocar aqui o carregador do computador, do notebook, senão daqui a pouco ele descarrega. Vocês observam, né, que não era o vermelho que eu queria. Eu queria o traço sublinhado aqui. A lei maior do município é a nossa lei orgânica. Todo o resto aqui, ó, o Poder Legislativo desenvolve as leis do município na Câmara Municipal, sendo conduzidas por vereadores, são apresentados projetos de lei que são levados ao plenário, promovidas discussões e votação. Também fiscalizam se estão sendo cumpridas. Todo município é regido por suas leis e é em particularidade de cada município, de acordo com este conceito, qual a lei representa o município, né? Se a gente observa, na hora da prova, vocês façam essa tratativa, essa tentativa. E, gente, cada questão tem a sua particularidade, tem sua individualidade. Se eu leio isso aqui, o final da questão, e não consigo compreender, e não consigo resolver, eu vou voltar e ler tudo. Tá, gente? Apenas uma dica. É apenas uma maneira de, se você conseguir ler o final e já consegue responder, segue em frente. Segue em frente, já ganha tempo, né? Já ganha um tempinho para responder as outras questões, né? Vocês estão compreendendo, né, essa dica para vocês não absorverem e não... Segue o baile, muito bem, Marta. Segue o baile, para vocês não chegarem lá na frente e dizer, o professor disse que era só ler o final, e estava certo, né? Só ler o final, não, gente. Estou dizendo para vocês irem analisando questão por questão, né? Uma questão dessa mesmo, você vai só ler o final, aí não responde, né? Tem que ler toda, nesse caso. Essa daqui também. Essa daqui, ela é uma questão que estaria 100% de vocês, nós temos aí cerca de 48 pessoas, né? Na sala agora, eu tenho certeza que as 48 acertariam essa questão, né? Estando no dia normal, um dia tranquilo, iria responder essa questão tranquilamente, né? O município rege-se por
lei orgânica, votada 2 turnos, com interstício mínimo. Interstício, olha, só não poderia facilitar a nossa vida e colocar intervalo mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara. Muito bem, vocês estão com o HD de vocês topado aí, ligado. Nós temos a alternativa C como resposta, né? A gente observa em si, letra A, 1/3 de votos, letra B, 15 dias, né, no mínimo, só que não é que não são 15 dias, pode até ser 15 dias, mas não no mínimo tem que ser 10. Lei ordinária, lei complementar, né? Aí está destrinchado a questão 27, né? Vamos aqui para 28. Vamos aqui para 28. Outra questão de verdadeiro ou falso, né? Gente, essas questões que falam sobre o processo legislativo. O que tem de concurso, quando eu coloquei, inclusive quem não baixou ainda, baixe, que está gratuito acesso ao Gran Questões. O Gran Questões está liberando mais de 1 milhão de questões para vocês acessarem. Eu vou mostrar para vocês como uma maneira simplificada de você conseguir direcionar a questão. Direcionar para o assunto, né? Direcionar o assunto. Para buscar questões, né? Para responder. Mas eu buscando questões sobre a questão de lei orgânica no município, a aplicação do direito administrativo da legislação municipal, o que tem de questões que trata sobre o processo legislativo de várias bancas, de vários concursos, vários municípios, e sempre repete esse processo legislativo. Sempre repete esse processo legislativo, né? E a gente vai estar ligado, porque a gente não vai errar nenhuma questão dessa. Vamos lá. Acerca das regras relativas ao município, previstas na Constituição da República Federativa do Brasil, de 88. Assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. O município rege-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Né? Essa alternativa está correta ou está falsa? Está correta, né, gente? Está correta, está verdadeira. Se ela está verdadeira, vamos analisar aqui. Nós só temos aqui, ó, 2 alternativas com verdadeiro, né? 2 alternativas. As demais a gente já exclui. As demais a gente já exclui. A gente já exclui. As demais alternativas. A gente já exclui. Fica só. Aí, ó, o que a gente observa aqui? Quando a gente baixa aqui, só tem as duas, aqui uma está abaixo da outra, a gente percebe. A próxima alternativa já é falsa. Nem precisa se preocupar com ela, porque a questão já está nos dizendo. Vocês estão vendo, vocês estão observando isso, né? O que vai decidir é a próxima. A próxima alternativa, o próximo item é que vai decidir. É que vai definir qual é a verdadeira, qual é a alternativa certa, né? Qual é a alternativa certa? Vai definir agora. Mas o item 2 a gente nem precisaria ler. A gente nem precisaria ler, né? Isso, gente, isso aqui, essa questão mesmo, copiei e colei. Essa questão eu copiei e colei. Para vocês verem como é que funciona as questões, as provas, né? Aí, aqui a gente já sabe que é falso, não é? Mas vamos fazer uma revisão em cima do que ele está afirmando ali, né? O subsídio é salário, né? Salário, remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais são fixados por lei de iniciativa do primeiro. São fixados por lei de iniciativa do primeiro, ou seja, por lei de iniciativa do prefeito.
Só que a gente sabe que salário de prefeito, vice-prefeito, secretários é lei de iniciativa da Câmara de Vereadores. Só a título de revisão, para a gente relembrar esse detalhe, né? Salário de secretário, prefeito, vice-prefeito é pago, não, é fixado por lei, por projeto de lei de exclusividade do legislativo, né? Do legislativo. A Câmara é quem fixa salário de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Lembrando que o salário do secretário, do prefeito e do vice, ele pode ser reajustado anualmente, sem problema nenhum. Já vai valer para aquele ano que houve o reajuste. Mas salário de vereadores, só para a gente recapitular, salário de vereadores, eles são, a lei é votada numa legislatura é mandato, né? Para valer no próximo, né? Só nessa revisãozinha sobre vereadores a gente responde a alternativa, o item 3, né, gente? O item 3 a gente responde aqui, que ele fala sobre isso, né? O subsídio de vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, né? Cada legislatura para a seguinte. A gente já tem a nossa resposta aqui, o item é verdadeiro, a gente já tem aqui a nossa alternativa correta, que é a letra B, enquanto a letra C está errada, né? Ou seja, a gente nem precisou ir aqui para o item 4, né? Para o item 4, a gente já solucionou, né? Mas vamos ler aqui o item 4 para título de revisão e a gente relembrar quanto seria esse valor correspondente em si. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 25% do subsídio dos deputados estaduais. A gente viu, a lei ela fixa que é no mínimo não, pode chegar no máximo até 35% do valor do subsídio do deputado. Mas isso não é uma questão que tem que ser tem que ser o valor cheio. Depende das condições de arrecadação do município. O município precisa ter uma arrecadação, precisa ter o recurso que tem esse dinheiro que dê para pagar nesse valor cheio, né? De até 35%. Não é 25%, é até 35%. Né? E não é só município de até 10 mil habitantes, né? E, independente, o máximo que o município pode ter de pagamento de vereador em relação ao pagamento do deputado federal, do deputado estadual, é 35% em si. E aí, esse 25%, ele não existe. Viu, gente? Então, essa questão a gente tira de letra. Vamos analisar agora a questão 29, para a gente, daqui a pouco, a gente encerrar as questões de lei orgânica. Ao pessoal que chegou depois, eu estava comentando logo no início que o tempo da gente está tão corrido que o dia que que eu conseguir combinar com o Jairo para a gente sentar, tem para a gente sentar em si, o tem alguém ligando aqui para mim, gente. Só um momento. Essas ligações que o camarada recebe sem esperar. Deixa eu só comunicar aqui, o rapaz que eu estou em aula.
Vamos lá, vamos voltar para cá, para a nossa realidade aqui. Como eu estava falando, aí eu combinei com o Jairo, e o tempo que a gente teve combinou para 8h30, eu ir lá na casa dele para ver se a gente consegue colocar as aulas no YouTube em si, para ficar melhor para vocês. Alguém está com a mão levantada, pode perguntar, pode usar a palavra, pode abrir o som e perguntar. Acho que é a Marta Gomes. Pode falar, Marta. Sim, amanhã a gente continua. Amanhã a gente continua na resolução, aí a gente vai para o regime jurídico. Para o regime jurídico. Amanhã a gente responde o regime jurídico e volta aos slides de regime jurídico, né? Hoje aqui foi uma particularidade, que é essa questão dessa reunião que eu vou ter com o Jairo, para ver se a gente consegue conduzir as nossas aulas para o YouTube, para a plataforma do YouTube, de maneira que vocês possam acompanhar essas aulas melhor, né? Vamos lá. Os outros professores também responder. Vão responder. Vão. Essa semana eu já passei para eles trabalharem essas questões do simulado, né, como a título de revisão. Vão revisando para vocês conseguirem. Outra coisa, aquele vídeo sobre atualidades do Instituto Bahia, que você postou, eu ainda não abri não, sabe? Porque eu vi à tarde, só que eu estava trabalhando no meu tempo, ainda abri, mas eu ainda vou olhar. Essas atualidades que caem na prova, é atualidades do Brasil e do mundo, Depende do nosso edital. Aquele vídeo foi um professor que mandou para mim, aí eu mandei para os grupos, mas depende do nosso edital. Se o edital constar a questão de atualidade com relação ao que está acontecendo no momento no mundo, é aquilo mesmo. É dessa forma mesmo. Mas pode ser atualidade só de Alagoas, entendeu? Aí, as atualidades de Alagoas, aí depende também se vai constar no edital. Na realidade, eu me interessei pela questão da resolução das provas, do vídeo que está falando sobre as provas do Instituto Bahia, né? Aí, depois foi que eu fui analisar que a atualidade pode não constar no nosso edital, né? Mas a título de informação, né, é um exemplo de como pode cair, né, na prova. Vamos lá. A próxima questão. Nós temos: o município rege-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos com intervalo mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que promulgará atendidos os princípios estabelecidos na Constituição de 88 e na Constituição do respectivo Estado. E os seguintes preceitos: é certo, ou seja, a gente quer o errado, né? O errado. A letra A diz: o julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Gente, prefeito tem foro privilegiado. As acusações que o prefeito responde, ele não responde na primeira instância, que seria no Fórum de Feira Grande, né? O prefeito, ele vai responder no Tribunal de Justiça, porque tem foro privilegiado. Mesma forma que deputados também têm foro privilegiado, os prefeitos também. O vereador não tem foro privilegiado, não? Se houver uma questão falando que o vereador também tenha foro privilegiado, está errado. Só quem tem foro privilegiado é prefeito. O vereador tem imunidade da sua fala no decorrer do mandato, né? É a imunidade daquilo que ele fala, daquilo que ele defende, né? Ele tem o direito à palavra. Até porque o vereador, ele tem direito de como é que se diz? Ele é representante do povo, então ele tem que ter voz, né? Sem ele ter voz, como é que ele vai representar, né? Por isso que a gente tem que sempre ter em mente, né? O prefeito tem imunidade parlamentar, né? E aí ele vai
ser julgado no Tribunal de Justiça. O vereador, se cometer um crime, ele vai ser julgado no Tribunal de Feira Grande, né? No Fórum de Feira Grande, né? Primeira instância. Alguém perguntou alguma coisa? Deixa eu ver aqui no chat. Nessa pergunta estava a resposta da questão 27. Estava. Foi de propósito, viu, Mayara? Foi de propósito, para ver quem está ligado. Eu já coloquei com esse objetivo mesmo, para ver quem é que está ligado. E muitas das vezes, e infelizmente ainda teve gente que errou a questão 27. Ainda teve gente que errou, ou seja, na hora na leitura, se atrapalhou. Gleice. Exatamente. Aí, a letra A é correta, então não é essa, né? Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal também consta na lei orgânica, né? Consta na lei orgânica que o prefeito, o julgamento de prefeito é perante o Tribunal de Justiça. Consta na lei orgânica a organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal, que são as principais, né? E fiscalizadoras da Câmara. Sim, cooperação das associações representativas no planejamento municipal também consta, a gente viu isso já, que consta a cooperação, a necessidade da cooperação, falta de atenção, consta a necessidade da cooperação das associações representativas, das categorias de representação de classe, né, sindicatos, as federações, no envolvimento dessas categorias e dessas instituições no planejamento do município, né? Isso consta também na letra D. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade perante a Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara Municipal. A gente viu também que isso é verdade. Qualquer cidadão comum constatou uma irregularidade na execução de um orçamento, na execução de algum projeto, pode procurar a Câmara de Vereadores, saber qual o dia que a Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara está reunida, qual é o horário, qual é o dia, e apresentar uma denúncia perante essa comissão. E apresentando uma denúncia perante essa comissão tem exatamente 15 dias para responder ao cidadão. Qual a sua atuação? O que ela vai proceder para investigar, para analisar aquela denúncia. Então, a gente observou que as 4 primeiras alternativas elas estão todas corretas, né? Então, só pode ser a nossa letra E, né? Analisando a letra E, o que a gente tem? Né? Fala de iniciativa popular. Iniciativa popular, a gente tem que lembrar. Toda e qualquer iniciativa popular, a gente tem que lembrar daquele númerozinho mágico da quantidade de eleitores necessários para buscar um projeto de iniciativa popular. 5%. 5% é o valor de eleitores que são necessários para qualquer projeto de iniciativa popular. Aí o que a gente tem aqui? 10% do eleitorado, não é 10%, né? Não é 10%, é 5%. Então, a resposta correta aqui, a alternativa correta é a letra E, para a gente, né? Aí, para a gente encerrar a noite de hoje, vamos aqui para a 30. E encerrar a noite de hoje, gente, porque eu vou ter uma reunião com o Jairo para a gente ver se a gente consegue destravar o YouTube e colocar as nossas aulas. O pensamento da gente é colocar a aula e o slide. A aula e o slide. As questões que estão sendo trabalhadas, tudo lá para você acessar a aula quando você quiser, quando você tiver tempo, e também acessar o slide ou o conteúdo daquela aula. Vamos lá. A Câmara Municipal de Lagoa da Canoa constatou que o número de vereadores atualmente existente não se ajustava às necessidades locais, o que deu início a um movimento visando a sua alteração. A alteração pretendida deve ser promovida
a alteração de quantidade de vereadores é algo importante, né? Tem que constar na lei. Qual a lei que tem que constar? Vamos aí no chat aí, ou alguém abre o áudio, na lei orgânica. Na lei orgânica, tem que constar na lei orgânica, né? Aí, a alteração pretendida tem que ser na lei orgânica. Aí, qual é o critério? Qual é o critério com relação a número de vereadores? Aqui nós temos a letra B. E a letra D, que fala de lei orgânica, né? Aí o critério da letra D é observar certos limites fixados conforme a receita local. Não é a receita local que define, gente. Não é a receita local. A gente já falou sobre isso. O aumentar ou diminuir o número de vereadores não altera a receita que a Câmara recebe. A gente viu, a receita que a Câmara recebe é 6% do valor do FPM. A gente até, numa aula anterior, a gente foi no portal da transparência e vimos quanto mais ou menos o município recebe por mês de FPM e quanto é repassado para a Câmara de Vereadores. Né? Quem acompanhou a última aula, ou quem acompanhou presencialmente, ou quem acompanhou a gravação, viu esse procedimento, e não é a receita local. O que define o número de vereadores é a quantidade de habitantes, de população. É a quantidade de população, não é a receita local. E independente, se aqui fosse possível ter 13 vereadores, iria para 13 vereadores, aumentado, mas a receita continuaria a mesma. Seria dividido o custeio de pagamento entre os 13 e tem aquele limite, né, que a gente sabe que tem um limite de despesa com salário, né? Quem é que lembra aí qual é o limite de despesa com salário na Câmara de Vereadores? Quem é que lembra aí, coloca aí no chat, vamos aí, uma prova agora. Ô, Nando, Oi. Gastos com tudo. Da despesa com salário. Só com salário? Eu lembro 100%, mas acho que é com todos os gastos, né? A despesa com salário. Só com salário de vereadores e funcionários. Não é só o salário do vereador, não. Não, né? Eu não lembro, não. Quanto? Tô dizendo assim, eu não lembro não dessa, eu só lembro que você falou sobre esse RPM, que é 6%, e eu não sei se falei errado. E lembro do 60%. 60% é o máximo para ser gasto com salário. 60%. Eu lembrei e não falei. Oi? Agora, Estou dizendo assim, eu lembrei 60% e não falei, achei que não seria. tá tudo. Isso, mas é 60%. Aí, o que a gente tem na nossa questão, na questão 30? Ô, Nando, mas é isso? Ou é outra coisa? Oi, como é? É 60%, mas os 60% ou tem outro número para... Não, é de salário de vereadores e dos funcionários. Esse é tudo, né? Pode ter gasto durante aquele mês. Exatamente. Aí, os 40% é manutenção da Câmara, dos trabalhos da Câmara e o custeio dos vereadores. O custeio não é custeio dos vereadores, é custeio do trabalho legislativo, o nome, né? Sei. E aí pode ser gastos os demais 40%, né? A manutenção e o custeio do trabalho legislativo. Mas de salário é até 60% o limite de pagamento dos vereadores, juntamente com todos os funcionários da Câmara, né? Em si. Então, a nossa alternativa correta é a letra B, né? Então, a gente conclui hoje, né, aqui essa pequena revisão sobre a lei orgânica. Eu vou mostrar agora para vocês uma maneira simples de vocês conseguirem
conseguirem serem mais diretos, mais diretos na hora de pesquisarem questões, E quem tiver interesse, baixem ou entrem com acesso no Gran Questões, que está liberado o acesso gratuito do Gran Cursos para questões, do aplicativo de questões. São mais de 1 milhão de questões. E vocês vão ver e observar que tem muitas questões. Deixa eu abrir aqui e vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer na apresentação, para buscarem mais questões e terem acesso a essas questões. Primeiro eu vou fazer uma apresentação aqui, vou fazer tela inteira para vocês observarem o procedimento que eu vou fazer. Né? Tela inteira. Aí o que a gente tem aqui? Eu vou sair daqui dessa apresentação, eu vou ficar só no computador, para não ficar nas janelas. Cadê eu? Aí eu apareci aqui em outra telinha. Vamos lá. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma página no Google. Vamos pegar aqui. Vou pegar o slide. Cadê aqui o slide de vocês? Lei orgânica. Pegar o slide para vocês verem como é que vocês vão procurar questões. Vocês podem pegar, vocês vão fazer o quê? Vocês podem selecionar o item aqui da organização do município. Aí vocês vão aqui, vão fazer questões de concurso da organização do município, concursos públicos. Questões de concurso público da organização. Olha o que já aparece. Já vai aparecer meio mundo, ó. Questões de legislação municipal para concurso. Vocês estão observando? Direito constitucional, organização do Estado. Direito constitucional. Aqui no GRAN, que eu estou fazendo propaganda, né? Para o GRAN, vamos aqui. Aí a gente abre. Já aparece aqui a disciplina. Está aqui lendo o assunto, né? Que a minha internet hoje está muito rápida. Vocês estão vendo? Olha como está a bolinha aqui. A bolinha está chega, pense na vontade que ela está. Ué, pense na preguiça. A preguiça ali está grande, né? Aqui apareceu o assunto, aí aparecem as questões, ó. Tá entendendo? Aí nas questões tem os comentários do professor, tem item, como também tem comentário de alunos. Vocês vão, independente do município, ó, essa aqui era a consultoria técnica, essa é a banca, consultoria técnica de planejamento literado com Temax, prefeitura, Câmara de Iguaraci, técnico de controle interno. Aí, ó, essa aqui Consulplan, prefeitura de Jacareí, fiscal de tributos, né? Tem muita questão, muita questão. Você pode pegar aqui, vamos aqui uma coisa. Aqui, ó. Acaba a Câmara Municipal com a aprovação do prefeito. Quando a gente coloca aqui, ó. Aí já vai aparecer meio mundo de questões. Aqui no caso aqui, ó. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, com a sessão do prefeito, dispõe. Aí já vem, ó, a questão daquele assunto que vocês
Essa aqui, agora aqui só tinha uma questão, não acredito não, só tinha essa questão. Lei orgânica municipal, aí já aparece aqui, ó, várias questões de lei orgânica, ó. Ó, essa aqui, inclusive aqui, eu acho que essa aqui eu já utilizei essa numa questão. Que foi da Fundação Seis Gran Rio, cargo para advogado, viu? Advogado, essa questãozinha. Mas fala de lei orgânica em si. Tá entendendo? Ó, também eu utilizei essa. Então, muitas questões que, com essa possibilidade de vocês conseguirem melhorar a busca de vocês e responderem mais questões, né, gente? Esse é o objetivo em si. Viu, gente? Obrigado aí pela parceria, pela paciência. Amanhã a gente está de volta, né? Amanhã à tarde, eu ainda estou no horário noturno lá no estado, na Escola do Estado, mas amanhã à tarde a gente está junto. E na quarta-feira, matemática e português vão revisar o simulado, né? Na quinta é feriado, né, gente? Quinta é feriado. Aí a gente retorna na sexta. Na sexta a gente vai ter aula, né? Nem que seja a gente resolver as 5 questões de história e o professor de geografia resolver as 5 questões de geografia, né? Na sexta-feira a gente conclui, viu? Vou combinar até com ele, talvez a gente entre até junto na sexta-feira à noite. A gente entre até junto e até umas 8h30 a gente conclua a resolução do lado. Pode falar, Regina, pode falar. Quer falar? Pode falar, enquanto a gente encerra. Boa noite. Boa noite. Só para falar de novo aí, como eu perdi assim, o nome lá do site que tem que pesquisar para saber das leis do município. Aí você pesquisa no Google mesmo, no Google, aí já aparecem vários sites de questões. Eu usei como exemplo o Gran Questões, que está de graça, está gratuito, está liberado, mais de 1 milhão de questões liberado, gratuito. Mas tem que questões, tem do estratégia, tem muito item, muito aplicativo, muito site de concurso de preparatório que tem questões. A Cícera que chegou agora, a gente está se despedindo, Cícera, a gente respondeu as questões de lei orgânica, e eu não vou poder continuar, que eu vou sentar com o Jairo, que é aluno e é técnico de informática, para a gente tentar colocar as aulas no YouTube. Aí a gente retorna amanhã, mas está gravado, assim que for disponível, que tiver disponível, a gente encaminha para vocês a aula. Talvez amanhã a gente já esteja no YouTube, né? Quem sabe, dando certo hoje, a gente talvez amanhã já esteja no YouTube. Beleza, gente? Boa noite, obrigado. Quem ainda não foi lá, não curtiu, não seguiu a rede social do professor, dá essa forcinha para o professor, que nem o professor Wilkley disse, o professor gosta de aparecer também, beleza? E compartilha com a gente lá, pode marcar que a gente compartilha também e curte as postagens de vocês. Valeu, boa noite e até amanhã. Tchau, gente. Parar aqui a gravação.